um lapso ou um equívoco de Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando anuncia, e o senhor anunciou na votação da Câmara, o resultado, os números que o Vossa Excelência ofereceu ao plenário, eles são o número total das bancadas presentes da Câmara Federal. Mas há um problema. Nosso quórum é de 420. Esse é o primeiro problema que eu vou deixar consignado. O segundo aspecto é que aí Vossa Excelência remove o direito inamovível que cada parlamentar tem de ter discrepância com a orientação da sua liderança. Porque nós somos, cada um individualmente, o representante de nossos estados e da população dos nossos estados. E podemos, e em muitos casos devemos, até democraticamente divergir da orientação da liderança. Queria apenas fazer a consignação desses dois aspectos para futuras medidas que possam ser necessárias. Eu acolho as considerações do deputado Onyx, mas nós seguimos exatamente essa regra, pacientemente, quando, por exemplo, permitimos a orientação do PROS, contrária, o que significa dizer uma manifestação contrária à manifestação da própria bancada. Deputado Ronaldo Caiado. Presidente, Vossa Excelência... Vou votar, senadores. Senhor presidente, o PT está feliz, minha voz está acabando. Senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência, no decorrer da sessão de hoje, recolheu uma questão de ordem baseada no artigo 48, onde Vossa Excelência tem recorrido com frequência, e é bem claro que na presente sessão o congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à mesa seu impedimento, computando seu comparecimento para efeito de quórum. Com o decreto da Presidente da República, fica claro e evidente o interesse pessoal dos deputados e senadores votarem na matéria. Por quê? Porque é baseado na aprovação do PLN 36 que será feita a distribuição das emendas. Como tal, os 444 milhões de reais serão distribuídos. Com isso, eu peço a Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado, para concluir a sua intervenção. Por favor, devolva o PLN e receba a questão de ordem e se pronuncie sobre ela. Ronaldo Calado. Nós vamos oportunamente responder a questão de ordem do deputado Ronaldo Caiado e vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Presidente, para encaminhar. Vamos lá. Eu concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. O pessoal encaminha o voto sim no Senado, presidente. Só lembrando que o pessoal encaminha o voto sim, encaminha com convicção o voto sim, encaminha o voto favorável posteriormente à LDO, porque tem convicção que esta mudança é uma mudança favorável e à esquerda. E quero lembrar que foi destacado aqui na tribuna recentemente sobre o que destruiu a indústria brasileira. E quero lembrar aqui que o que destruiu a indústria brasileira, em especial nesse país, foi uma política recessiva, principalmente nos anos 90, uma política recessiva de juros extorsivos, principalmente de 45% ao ano de taxa Selic, que foi essa política extorsiva praticada principalmente nos anos 90, uma política combinada com câmbio flutuante nos anos 90, uma política que inaugurou um tripé maldito que nós do PSOL queremos que seja abandonado para o bem do Brasil, um tripé maldito alimentado por superávit primário,
de inflação e, fundamentalmente, câmbio flutuante. É essa política econômica que nós não queremos que continue neste país. Encerrada a discussão, nós vamos proclamar o resultado. Vamos lá, vamos votar, vamos votar. Só para variar a linha auxiliar do PT. 540. Mais a presença. Opa! Perdeu. A extensão está aprovada a matéria por unanimidade. Eu queria só lembrar a mesa que o presidente só vota quando precisa desempatar. Mas para efeito do quórum, conta a presença do presidente. Encerrada a discussão sobre a mesa, requerimentos de destaque. As emendas número 1 a 8, 10, 40, 67, 79 e ao termo meta de superávit. Deputado Mendonça Filho. Eu chegarei, deputado Mendonça Filho. Vamos falar, Vossa Excelência. Esse microfone aqui não tem, só vive desligado, infelizmente. Presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que existe sobre a mesa requerimento para adiamento da votação. E Vossa Excelência não fez referência a esse requerimento. É que esse requerimento foi considerado prejudicado em função da alteração da pauta que ele proporciona. O presidente não altera a pauta, ele adia a votação. É um requerimento legítimo, amparado no regimento da Câmara e do Congresso Nacional. Não tem por que Vossa Excelência desconsiderar o requerimento. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, tem requerimento para votação em grupo dos destaques. Senador Pimentel. Senhor presidente, nos termos regimentais foi apresentado o requerimento para votação em grupo dos destaques. PTB apoia. Senhor presidente, há um requerimento sobre a mesa que, portanto, não tem nenhuma razão para estar prejudicado, porque ele não versa sobre adiamento, esse de alteração. É um requerimento de nossa autoria, que está aqui devidamente protocolado, que trata de solicitar, nos termos do artigo 44, parágrafo único do Regimento Comum da Câmara, que o PLN 36/2014 seja votado pelo processo nominal. E temos também o outro requerimento de preferência de votação do projeto em relação ao substitutivo. Ambos requerimentos devidamente, regimentalmente amparados, e que eu peço que Vossa Excelência coloque em discussão, em encaminhamento. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem absoluta razão e nós oportunamente chegaremos no exato momento em que Vossa Excelência ressalta e pede atenção. Sobre a mesa, requerimento de votação em globo dos requerimentos de destaque. Falar contra, presidente. Eu vou conceder a palavra a um senador e a um deputado para falar contrariamente, e a um senador e a um deputado para falar favoravelmente. Senhor presidente, deputado Mendonça, presidente, deputado Mendonça, questão de ordem, senhor presidente, baseado no artigo 132 da resolução número 1, os nossos requerimentos têm apoiamento, os nossos requerimentos têm uma natureza diferente dos demais, portanto são requerimentos que estão respaldados no artigo 132 da resolução número 1, com devido apoiamento, e portanto eles têm que ser votados separadamente, conforme prevê o regimento. Mais uma vez eu concordo com Vossa Excelência, nós estamos no encaminhamento, nós chegaremos à apreciação. Agradeço, presidente, eu quero me resguardar para que a gente, como Vossa Excelência disse, e eu percebi inclusive na última orientação, nós estamos próximos de concluir. Vamos concluir respeitando o regimento interno, para nós evitarmos ou tentarmos evitar a judicialização de uma matéria que já está trazendo a todos nós um estresse. Deputado Henrique Fontana, para encaminhar a votação. Siga o requerimento, presidente.
Presidente, eu estou aqui na tribuna, presidente. Senador José Pimentel. Senhor presidente. Presidente, eu estou na tribuna, presidente. Deputado Mendonça Filho. Eu estou aqui na tribuna. Eu pediria som, por favor. Senhor presidente, vou dar a palavra ao excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas. O requerimento que apresenta a bancada do PT para que se possa votar em globo os destaques, na verdade, retira do parlamento a oportunidade de discutir mais profundamente o projeto de lei PLN 36, de autoria do Executivo. E eu considero extremamente importante que tenhamos a oportunidade de discutir no detalhe esse PLN, porque ele, como objetivo central, é por si só um desastre, porque consagra, como eu já disse, a irresponsabilidade fiscal, consagra a mentira que foi vendida durante a campanha política de um governo que dizia que trabalhava em cima do equilíbrio das contas públicas, que as contas públicas estavam em equilíbrio e que, na verdade, os fatos desmentiram a presidente Dilma Rousseff. Hoje o Brasil se vê numa situação extremamente delicada. Inflação acima do teto da meta, crescimento este ano praticamente zero, juros subindo 3 dias depois da eleição, e no dia de hoje a presidente mais uma vez premia o povo brasileiro com mais uma elevação na taxa de juros. Os petistas que cultivavam a política heterodoxa, que demonizavam, de certo modo, a ortodoxia, tiveram que recorrer a um economista ortodoxo para cuidar e ajustar a economia brasileira. E aí, quem não tem credibilidade em termos de política econômica, quem faz o que faz o PT, quem desmancha a economia, paga dobrado. Tem que recorrer dobrado à ortodoxia, porque ninguém acredita que um governo que destruiu as bases econômicas do país em tão pouco tempo possa recuperar a credibilidade. A presidente Dilma foi enquadrada, pouca gente lembra, mas foi o presidente, o ex-presidente Lula, lá na Granja do Torto, que chamou ela e disse: Dilma, ou você arruma a economia, ou vai afundar junto com o PT e todo o governo. O presidente Lula, diga-se de passagem, tem que se fazer um reconhecimento, foi pragmático durante o seu primeiro governo, colocou Palocci do Ministério da Fazenda, entrou então o ministro da Fazenda e recorreu um banqueiro para colocar no Banco Central, praticou a política do superávit como nunca na história deste país. Deu sequência, de certo modo, em muitos momentos, aos pilares que foram muito bem fincados e que devolveram a economia brasileira a credibilidade pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois do tempo, ele foi desmanchando do seu segundo governo. Veio Dilma e ela realmente desmanchou o restinho de credibilidade que tinha. Tanto é que passou toda a campanha política acusando os adversários, os oponentes, aquilo que ela programava fazer passada a eleição. É um governo mitomaníaco, é um governo da mentira, é um governo que mentiu quando falava de juros, é um governo que mentiu quando falava de inflação, é um governo que mentiu quando falava em preço de gasolina, é um governo que mentiu quando falava no preço da energia. Esta é a verdade, e esta verdade incomoda bastante, porque ela está sendo percebida pelo povo brasileiro
E este é o governo que está renovado pela eleição, mas é um governo novo velho, jamais